Bom dia, Lorenzo. Bom dia, ouvinte da Rádio Clube FM de Santo Ângelo. É um grande prazer estar aí com vocês nessa manhã de sexta-feira, comentando aí sobre política, sobre o futuro do Brasil, sobre aquilo que nós mais almejamos, que é um país mais sério, mais próspero, mais justo. Maravilha. Confesso que é um alívio poder ouvir a voz do governador. A gente teve alguns problemas técnicos aqui na abertura do programa. Eu quero agradecer primeiramente aqui ao Prado Materiais de Construção. Eu quero agradecer aqui ao Prado Material de Construção e também dizer que também o nosso grande apoiador aqui, Artema Móveis e Decorações, que está há 32 anos no mercado em Santo Ângelo, transformando ambientes com qualidade, confiança e muito cuidado em cada detalhe. Com produção própria de móveis sob medida, a Artema desenvolve projetos personalizados para residências e ambientes comerciais. Então eles têm, além de ter a produção própria, eles também têm uma equipe interna de arquitetos e também de decoradores para melhorar o seu ambiente de casa ou o seu ambiente empresarial. Também contamos com o apoio aqui do Dr. Rafael Fontoura, médico angiologista e cirurgião vascular. Ele cuida da saúde da sua circulação, das veias e das artérias, promovendo mais saúde, conforto e qualidade de vida. Atua no diagnóstico e no tratamento de varizes, tromboses e doenças arteriais e outras alterações da circulação sanguínea. Circulação saudável é mais disposição, mais bem-estar e mais tranquilidade para viver melhor. Quero agradecer aqui também ao Prado Material de Construção e elogiar o grande trabalho voluntário que ele faz através da Fundação Letícia Prado, ajudando a reformar asilos, enfim, ajudando a vida de quem mais precisa. Quero mandar um abraço aqui ao cidadão santo-angelense, seu Luiz Carlos Prado. Zema, eu vou começar te trazendo aqui talvez aquilo que mais marcou Minas Gerais, de uma forma não tão positiva assim, e talvez da forma que nós começamos aqui o programa tendo alguns problemas técnicos. No dia 25 de janeiro de 2019, você estava só há 25 dias como um gestor público. Um cara que passou a vida toda como um gestor privado. Só 25 dias depois de ter assumido o governo de Minas Gerais, ocorreu o desastre de Brumadinho. Coisa que, logicamente, não estava sob o seu controle, sobre a sua gerência, mas, mal ou bem, você era o governador do estado de Minas. Como é que foi gerir essa crise e entregar, em meio à tragédia, uma gestão de qualidade para os mineiros? Lorenzo, realmente foi uma grande tragédia. 272 vidas foram perdidas. As pessoas literalmente soterradas por uma lama. Estive lá diversas vezes, até hoje a cidade sofre as consequências dessa tragédia, já que todo mundo perdeu um amigo, perdeu um conhecido, perdeu algum ente querido. Mas tentamos, Lorenzo, fazer o que era possível para amenizar esse sofrimento humano e também para punir a empresa que causou essa tragédia. E naquela ocasião, nós aplicamos a maior penalidade até então, já aplicada no Brasil, no valor de 37 bilhões de reais, e todo esse valor tem sido utilizado ou para ressarcir as vítimas, os atingidos, ou então em obras para compensar o povo mineiro que sofreu tanto. Mas talvez o maior avanço, Lorenzo, tenha sido na mudança na legislação que nós promovemos, de forma que esse tipo de tragédia nunca mais volte a acontecer em Minas Gerais. Então, eu fico muito satisfeito de nós estarmos completando agora, dia 25 de janeiro, a semana que vem, 7 anos sem nenhuma ocorrência de algo semelhante.
Ou seja, nós fizemos a diferença, porque quando aconteceu algo semelhante em 2015, no governo do PT, em Minas Gerais, que foi a tragédia de Mariano, eles não fizeram nada para poder mudar esse cenário. E 3 anos depois, bem no início de 19, nós tivemos algo até pior do que Mariana, que custou muito mais vidas. E a cada dia que passa, Lourenço, o risco diminui, porque nós estamos desmontando todas as barragens que oferecem risco. Das 54 que ofereciam algum tipo de risco, 18 já estão completamente descomissionadas, desmontadas. E as outras estão nesse processo. Então, eu espero que Minas Gerais fique definitivamente livre desse tipo de risco. Isso não pode acontecer. E nós estamos no caminho. Tá certo aqui, governador. Sabe que eu, como cientista político, enxergo muitas semelhanças entre o estado do Rio Grande do Sul e o estado de Minas Gerais, principalmente nas contas públicas. São estados que arrecadam impostos federais muito mais do que ganham de volta de Brasília. São impostos arrecadados federais a nível estadual, que são produzidos dentro dos nossos estados, mas são impostos que vão a Brasília e muitas vezes não voltam para ser reinvestidos no próprio estado. Talvez o maior sucesso de Minas Gerais nos últimos anos tenha sido equilibrar as contas públicas. A gente sabe que gerir uma empresa muitas vezes tem muito mais liberdade para você conseguir alocar os recursos da forma que é mais eficiente, você conseguir poupar os recursos, enfim. Tu que foste um homem de sucesso dos negócios, Ema, quais são as diferenças de tocar uma empresa com os funcionários e para tocar um estado do tamanho de Minas Gerais, que não são necessariamente funcionários de uma empresa com mais liberdade de gestão, e sim funcionários de governo? Bom, Lourenço, no setor privado você tem mais liberdade, mais agilidade para poder atuar. Geralmente as decisões são muito mais céleres e você caminha com muito mais rapidez. Eu sempre comento que ser governador de Minas é quase que você ter uma fábrica de frustrações. Eu queria ter feito 10 mil coisas e talvez tenha conseguido fazer 2.000 só. Mas 2.000 que contribuíram muito para mudar Minas, poderíamos ter ido muito além. Na política, você não tem, às vezes, concorrente, como no setor privado. Você tem adversário. E adversário está torcendo, fazendo de tudo, muitas vezes, para poder prejudicar o andamento do trabalho, mesmo que as pessoas percam com isso. Então, não é fácil, mas conseguimos avançar. Tivemos 7 anos de muitas realizações. Daqui a 2 meses, eu passo o governo do estado para o vice-governador, e um estado muito melhor do que aquele que eu recebi há 7 anos atrás, que estava numa situação caótica. Funcionário público recebia salário parcelado, não recebia 13º, prefeito suicidando, adoecendo, renunciando, porque eles não recebiam os repasses do governo do estado. E hoje tudo isso está em dia, e eu acabei com o cemitério de obras inacabadas, não concluídas, abandonadas no estado, e deixo para o meu sucessor, Lourenço, um grande canteiro de obras em andamento, com recurso já depositado para a conclusão dessas obras. Inclusive, são as maiores obras das últimas décadas, como a ampliação do metrô de Belo Horizonte, o anel metropolitano, o rodoanel metropolitano, que é uma obra extremamente importante para a mobilidade, ambas essas obras, a duplicação de Belo Horizonte para Ouro Preto e Mariana,
a duplicação da rodovia também para Belo Horizonte até Brumadinho, 5 grandes hospitais regionais no interior do estado para descentralizar a saúde. Hoje, muita gente ainda é transferida para Belo Horizonte e isso está acabando com esses hospitais, vão acabar com essa situação, com essa transferência. Então, um estado que voltou a dar orgulho para os mineiros e tem coisas menores, mas que me orgulham muito também, como é o caso da merenda nas escolas. Nós temos uma das melhores merendas do Brasil. Quando eu vou ao interior do estado, faço questão de estar almoçando numa escola estadual, até para ver como está essa merenda, que é servida para mais de 1,5 milhão de alunos diariamente. E outra coisa que me dá também muita satisfação é o 1 milhão de empregos com carteira assinada que nós criamos. Então, hoje, o mineiro voltou a ter orgulho do seu estado. Somos um estado que cresce todos os anos acima da média Brasil, que tem ganhado participação no PIB do Brasil. Ou seja, nós estamos fazendo um trabalho superior à média Brasil. E é muito bom você assistir tudo isso e ver que o seu estado está prosperando. Ô Zema, e como é que a gente pode replicar essa atração de investimentos e essa geração de empregos a nível Brasil? Porque a gente sabe que governar um estado muitas vezes tem tendências de adversários políticos, mas a capacidade de operação desses adversários políticos a nível estadual, ela é, comparado a nível Brasil, ela é muito menor. Mas como é que a gente replica isso a nível Brasil, de equilibrar as contas públicas, atrair empresas e gerar empregos? Lourenço, o Brasil ele anda com freio de mão puxado. Não sei se algum dos nossos ouvintes já esqueceu de desativar o freio de mão e saiu andando com ele puxado. O carro literalmente fica agarrado, fica lento, você gasta muito combustível e o carro mal se movimenta. E o Brasil faz isso há muito tempo. Nós temos um problema estrutural no Brasil, que é um Estado, um governo central, nesse caso o governo federal, que tem gasto todos os anos mais do que arrecada. E muita gente que não entende de economia não tem noção de como isso é negativo, como isso é pernicioso para todos os brasileiros. Quando o governo federal faz isso, e o Lula tem feito isso com uma intensidade muito grande, infelizmente, ele está armando uma bomba relógio. A dívida só tem crescido. Com esse crescimento da dívida, Lourenço, nós temos uma das taxas de juros mais elevadas do mundo, 15% a taxa Selic hoje. E essa taxa Selic de 15%, ela inviabiliza uma série de avanços que o Brasil poderia estar tendo. Ninguém consegue financiar uma casa própria com essa taxa de juros. Agora, onde a taxa de juros é de 4%, 5%, o financiamento imobiliário fica viável. Então, o Brasil não vai corrigir o problema da casa própria com essa taxa de juros. O governo gosta de falar que dá ajuda social para muita gente. Ele dá com uma mão e tira com outra, porque todo mundo que vai comprar alguma coisa financiada, pode ser o celular, pode ser a moto, pode ser o carro, está pagando muito mais caro a prestação devido a essa taxa de juros. Então, isso é um freio no avanço da nossa economia. Agora, tão grave quanto isso que eu disse, é o reflexo no setor privado. As indústrias, o setor produtivo, o setor agrícola, na hora que vão tomar um empréstimo para investir, pagam muito mais caro. E muita gente acaba não fazendo esse investimento.
Então, o Brasil, Lorenzo, acaba ficando com indústrias que não investem, que passam a ter máquinas velhas, pouco produtivas, pouco competitivas, e por isso que a gente vê muitos países do mundo avançarem e o Brasil aqui está sempre para trás. O Brasil não produz quase nada de tecnologia de ponta. Hoje, quase tudo isso é importado. E tem muito a ver, está muito conectado com essa situação. A empresa que está lá nos Estados Unidos, na China, na Europa, ela consegue fazer investimento e pagar esse investimento. Aqui no Brasil, devido a essa taxa de juros, o empresário não consegue. Isso sem falar nas complicações tributárias, jurídicas, trabalhistas que nós temos aqui. Ô Zema, então, e tu tocaste num... precisa de uma reforma. Zema, tu tocaste num assunto que é muito pertinente, principalmente para as empresas, seja do setor industrial ou comercial. Agora, esse ano, a gente começa a ter a implementação da nova versão da reforma tributária. De que forma que isso pode impactar o Brasil? Em quais pontos isso é positivo na tua visão e em quais pontos ela é negativa? Lorenzo, a reforma tributária é muito bem-vinda. Ela vai simplificar demais a vida do setor produtivo. Hoje, no Brasil, nós temos milhões e milhões de ações no Poder Judiciário, ações judiciais, de empresas questionando, querendo se creditar de algum insumo que o fisco, a Receita Federal, não permite, e isso virou assim, um pesadelo. Nós temos aqui um manicômio tributário no Brasil. Por esse lado, a reforma tributária é muito positiva. Ela vai simplificar e, além disso, eliminar risco, já que ela prevê que você pode creditar tudo. Não sei se quem está nos escutando nem entende essa questão de débito e crédito, mas ela elimina muitos questionamentos, elimina uma série de dúvidas que hoje todo empresário, todo empreendedor tem. Então, vai ser ruim para quem? Para os advogados, que hoje, muitas vezes, ganham rios de dinheiro quando atuam na área tributária e aproveitam essa zona cinzenta que existe. Agora, eu tenho muito receio que essa alíquota que foi definida, estabelecida, fique muito pesada e acabe pesando também no bolso do brasileiro. O ideal teria sido essa reforma com uma alíquota menor. Espero que ela se prove estar arrecadando uma quantidade mais do que suficiente, superior à que era prevista, e que o governo possa reduzir essa alíquota para não ficar encarecendo tantos produtos. Mas estamos no caminho certo. Era necessário, não tinha como o Brasil avançar sem essa reforma. Maravilha, Zema. E com certeza o Brasil sofre muito, as empresas principalmente sofrem muito com essa dificuldade de como pagar os impostos e essa dificuldade de calcular de quando vai ser o imposto. O Brasil é o país do mundo que mais gasta horas de trabalho para se entender qual a carga tributária real que existe sobre as empresas e sobre os prestadores de serviço. Mas, Zema, apesar disso, comenta-se muito no meio empresarial de que o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, que vai ser o imposto, a princípio, um dos poucos impostos que irão restar após a implementação total da reforma tributária, ainda assim vai ser o maior imposto do mundo aqui no Brasil. E a gente tem visto empresas, cito aqui o caso da Lupo, inclusive, que deixou a fábrica do Brasil para implementar um novo chão fabril no Paraguai. Veja, Zema. O Brasil, com uma costa litorânea, com muitos portos para produzir e exportar para o resto do mundo, com uma costa de fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, com exceção de Chile e Equador,
ainda assim o Brasil, com todos esses potenciais, acaba perdendo empresas para o Paraguai e publicamente essas empresas justificam, olha, nós fomos expulsadas do Brasil por conta do tamanho da carga tributária e como é difícil fazer produto competitivo, inclusive a nível nacional, aqui no Brasil. Tu tem te apresentado como pré-candidato a presidente do Brasil. Como que a gente faz para manter as empresas que ainda estão aqui e como que a gente faz para atrair mais investimentos? Que é o que o senhor fez em Minas Gerais, conseguiu gerar mais de 1 milhão de empregos, mas de forma concreta, como que a gente aplica isso para o Brasil? Lorenzo, em Minas nós simplificamos muito a vida de quem investe, de quem empreende, de quem produz. Vou te dar aqui um exemplo do queijo. Acho que todo mundo conhece aí o queijo artesanal mineiro. Até nós sermos eleitos em Minas Gerais, era uma dificuldade gigantesca para o pequeno produtor rural legalizar a produção dele. Ele tinha de viver escondendo o produto dele em porta-malas, transportando, produzindo clandestinamente, na informalidade, porque o Estado complicava demais a vida de quem queria legalizar a sua produção. Fazia exigências que poucos conseguiam cumprir. Nós simplificamos essas exigências sem afetar em nada a questão sanitária, a questão da segurança alimentar, que é o mais importante. Conseguimos definir um modo de produção seguro em termos sanitários e que ficasse com custo acessível. E, a partir daí, a produção do queijo mineiro artesanal aumentou muitas vezes. Hoje nós vendemos para todo o Brasil, exportamos. O produtor de queijo hoje tem uma renda que é muito melhor do que a do passado. Eu tive a oportunidade de conhecer lá uma produtora que ganha todo mês, só ela e o marido, eles não têm empregado, só tem 6 hectares e as vaquinhas, todo mês eles tiram limpo, depois de pagar veterinário, ração, combustível, energia elétrica, R$35 mil. Pessoas que nem fizeram curso superior. Então, hoje, quem mora no interior de Minas, que tem um produto bom, consegue ter uma renda que era inimaginável no passado. Então, nós temos de valorizar aquilo que é nosso. Nada talvez seja mais mineiro do que o queijo. Então, é simplificar as regras, foi o que nós fizemos em Minas. Indústrias farmacêuticas foram para Minas Gerais. Nós temos hoje em Minas uma Itaipu de energia solar sendo produzida, porque em vez de travar esses investimentos, nós destravamos. E o Brasil é um país considerado muito complicado. A parte tributária, como nós falamos, está melhorando, mas nós temos também de ver a questão trabalhista, que muitas vezes é um pesadelo, a questão ambiental, que muitas vezes inviabiliza a implantação de diversas indústrias. Tudo isso é necessário. E em Minas nós conseguimos grandes avanços. Tanto é que criamos esse 1 milhão de empregos com carteira assinada e levamos para Minas mais de meio trilhão de investimentos privados. É possível, sim, melhorar muito esse ambiente de negócio. Ô Zema, e depois eleito governador de Minas lá em 2018, eu me lembro que na época gerou muita polêmica que tu fizeste uma espécie de processo seletivo para chefiar as pastas do Estado, secretarias de Educação, Desenvolvimento Econômico, Rural, enfim, e tu trouxe inclusive pessoas que não moravam em Minas Gerais para tocar essas secretarias. Como é que tu fez para aplicar isso, né? A gente sabe que eleger um bom governador, um bom presidente, enfim, por si só não é o suficiente. É necessário também ter uma equipe técnica qualificada para tocar os projetos de governo. Como é que tu fez isso em Minas Gerais?
Nós temos realmente esse procedimento de só contratarmos gente boa, gente qualificada, Lourenço. Eram 21 secretarias, nós reduzimos para 14. Minas Gerais, apesar de ser o segundo estado mais populoso do Brasil, é o estado com o menor número de secretarias. E você, para resgatar, reerguer um estado que estava arruinado, precisa de um time de craques. Então, nós criamos o Transforma Minas, que até hoje funciona de maneira que toda pessoa que vem trabalhar em algum cargo de gestão, em algum cargo de liderança, precise necessariamente passar por um processo seletivo. Eu tenho orgulho de falar, Lourenço, que apesar do Estado ter mais de 300 mil funcionários públicos trabalhando, eu não tenho um parente, eu não tenho um apadrinhado dentro da máquina pública. O que eu fiz foi contratar gente competente. E é isso que o Brasil precisa. E é isso que nós não temos em Brasília, aonde os cargos são criados sem necessidade. O Brasil é o país do mundo que mais tem ministérios e a grande maioria ocupada por pessoas que não têm a devida capacidade e competência. E você sabe, se o Brasil quer ter chance de ganhar uma Copa do Mundo, ele tem de mandar um time de craque. Se mandar um time de parentada e companheirada, eu tenho certeza que ele vai voltar entre os últimos colocados. E é isso que tem acontecido muitas vezes na nossa política, infelizmente. E para isso acontecer, Zema, o plano dos governadores de direita, enfim, da ala bolsonarista, não é possível mudar o Brasil sem vencer as eleições. Depois do intervalo, Zema, eu vou te perguntar como é que estão os planos para vencer as eleições nesse ano de 2026. Perfeito. Quando um ano novo começa, surgem também novas oportunidades para tirar projetos do papel. Com o Prado Materiais de Construção, não importa em que fase a sua obra esteja, início, meio ou acabamento, a gente sempre encontra a melhor solução para você. O importante é não parar. E para quem quer aproveitar esse momento positivo da vida, é simples. Mãos à obra com o Prado. Prado Materiais de Construção, na Getúlio Vargas, em frente à Coca. Aqui, seu projeto segue em frente. Muito bem, estamos de volta aqui com o governador Romeu Zema, do estado de Minas Gerais. No primeiro bloco ele disse que, apesar de Minas Gerais ser o segundo estado mais populoso do Brasil, é o estado que menos tem secretarias visando enxugar gasto público, reduzir gasto para atrair investimento para Minas Gerais. De alguma forma, Zema, tu acredita que o Brasil pode replicar o modelo que a Argentina está aplicando com o Milei, tendo em vista também que ele reduziu de forma recorde o número de secretarias e ministérios no nosso país vizinho, Argentina? Lourenço, eu sempre acreditei que exemplo vem de cima. E, de certa maneira, nós fizemos isso em Minas Gerais. Como eu disse, é o estado com o menor número de secretarias do Brasil. Inclusive, Lourenço, muitas prefeituras têm mais de 14 secretários. Em Minas são 14. Está lá para qualquer um consultar. E como governador, Lourenço, eu fiz questão também de dar o exemplo. Eu moro numa casa que eu aluguei em Belo Horizonte, já que eu sou do interior do estado. Tenho uma empregada que eu também pago do meu bolso. E o ex-governador, que era do PT, morava num palácio, tinha 32 empregadas, garçons, governantas, cozinheiros, para poder atendê-lo. Ele ia e voltava ao trabalho todos os dias usando helicóptero,
A casa que eu aluguei e pago o aluguel fica próxima do meu local de trabalho. Só nisso eu devo economizar aí 1, 2, 3 milhões de reais por ano para os cofres do governo. E exijo o mesmo dos meus secretários. Quando vou ao interior do estado, a maior parte dos trajetos que eu faço é de carro. Costumo, às vezes, usar uma aeronave para ir e no retorno faço tudo de carro. E antes, às vezes, iam um avião e um helicóptero para poder estar dando apoio ao ex-governadores. Então, esse exemplo tem de vir de cima e isso é, sim, possível. Desde o início da minha gestão, Lorenzo, nós já conseguimos enxugar a máquina do Estado, as estatais e também as autarquias em mais de 50 mil cargos. É muita coisa que nós fizemos e tudo isso, lembrando, melhorando o serviço público. Eu sempre gosto de comparar. Se você vai num dentista, não são 3 dentistas meia-boca atuando na sua boca que vai fazer um bom tratamento, não. É um bom dentista que vai resolver o seu problema. Então, não é quantidade, é qualidade, é gente competente, com meta para cumprir, com vontade de fazer o certo. Isso é que faz a diferença. Maravilha, Zema. A gente tem acompanhado aí, e está prevista para esse final de semana grandes manifestações em Brasília. O Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado do Brasil e da história de Minas Gerais, tem convocado aí uma caminhada de mais de 200 quilômetros, que ele começou sozinho, inclusive tem carregado aí uma multidão de a pé até Brasília protestar contra uma série de questões, a questão da censura contra opositores políticos do atual governo, contra os abusos do Supremo Tribunal, contra a má gestão que o governo federal tem feito. O Nicolas é mineiro, o governador. Como é que está aí em Minas esse sentimento a respeito do governo federal? Bom, Lorenzo, da mesma maneira que o gaúcho, eu vejo que o mineiro é um indignado com esses desmandos do governo federal, com esses absurdos que estão acontecendo. Gosto muito do trabalho que o Nicolas faz, estamos sempre trocando ideias, queremos o mesmo, um Brasil mais transparente, mais justo, sem esses escândalos, sem essas perseguições. Eu até gostaria de estar participando lá de parte da caminhada, mas a minha agenda, quando eu fiquei sabendo, já estava toda tomada, mas ele tem todo o apoio meu e solidariedade nessa marcha, nessa luta dele, que ele sabe que eu estou sempre também fazendo as mesmas propostas. É uma coisa inaceitável nós termos hoje bandidos perigosos, assassinos, soltos, homens corruptos que tiraram milhões, bilhões dos cofres públicos, andando na rua, e uma mulher que pichou, que sujou de batom o monumento público, está lá condenada a 14 anos de prisão. Governador, eu quero perseguição política. Sobre as manifestações agora, está marcado para domingo ao meio-dia uma grande manifestação em Brasília. Você vai estar lá presente? Então, no domingo eu tenho a minha agenda lotada, eu vou estar em Recife. E isso já estava programado, inclusive com pessoas do meu partido lá de Recife, outros eventos, não vou conseguir estar. Eu vou estar retornando para Belo Horizonte só na terça-feira que eu estarei de volta. Eu vou para Recife, fico lá também na segunda-feira e retorno só na terça. Então, infelizmente, tivemos esse conflito de agendas. Tá certo, governador. Talvez o grande motivo de todos esses protestos seja esse fato que o senhor falou. É uma série de presos políticos, por terem passado o batom em uma estátua, pegaram mais de 10 anos de prisão. E está preso, inclusive, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Tu és pré-candidato a presidente do Brasil, Zema. Caso você seja eleito,
vai acontecer da caneta do presidente Zema uma anistia aos presos políticos e também ao Jair Messias Bolsonaro? Imediatamente, Lourenço. O Brasil precisa resolver essa questão. Nós não vamos para o futuro enquanto não resolvermos o passado. E fica essa perseguição que eu estava comentando com relação a pessoas que não ofereceram nenhum risco à democracia e à sociedade. Eu não vi nenhum conflito armado, eu não vi nenhum movimento do Exército, ninguém viu. O que pode ter havido é ideias, e ideias, pensar diferente, pensar em algo nunca foi crime. Então, Zema, em algum momento Zema, de raiva... Nós podemos dizer, então, que nos primeiros dias de um possível Zema presidente do Brasil já vai ter a anistia assinada pelo presidente. De acordo. Será uma das primeiras medidas que nós precisamos fazer. E o outro ponto, Lourenço, que você sabe, quem está aqui nos escutando também sabe, é que no Brasil nós já demos anistia. Tem muita gente aí que sequestrou, que matou, que assaltou lá nos anos 60, 70, que recebeu anistia. E agora nós não vamos dar anistia para quem sujou um monumento público de batom. Então, fica 2 pesos e 2 medidas, é muita injustiça, e nós precisamos resolver isso. Esse governo, ele não governa, esse governo Lula. Esse governo está atuando só no sentido de perseguir os seus opositores. Ô Zema, e para derrotar o atual governo e as ideias da direita, os governadores de direita, os partidos mais à direita, que defendem um equilíbrio institucional, que defendem menos impostos, que defendem mais liberdade para trabalhar e empreender, qual que é o caminho para vencer essa eleição? A gente está vendo aí o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, se posicionando como um pré-candidato, o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, também como um candidato. Sei que são amigos, inclusive pessoais do senhor. Você é um pré-candidato, a direita, o mesmo espectro político, também tem como pré-candidato o Flávio Bolsonaro. Como é que está essa articulação? Eu tenho visto aí notícias de que Flávio gostaria de ter, inclusive o senhor como vice. Tem também no páreo os governadores Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado. Vocês participam de muitos eventos juntos, compactuam das mesmas ideias, dos mesmos valores. Como é que está essa articulação para chegar no final do ano de 2026 e vencer as eleições e derrubar o PT, o governo Lula, do poder? Lourenço, nós somos muito próximos, e o bom, Lourenço, é que nós temos já um histórico de realizações. Somos governadores bem avaliados nos seus respectivos estados, e isso até demonstra que a direita tem várias opções, o que é bom. E quanto mais concorrentes a direita tiver candidatos, mais votos ela terá. E nós estaremos todos juntos no segundo turno. Isso é que tem de ficar claro. No primeiro turno, ter 2, 3 candidatos não prejudica a direita, muito pelo contrário, isso significa mais votos. Eu levarei, Lourenço, a minha candidatura, pré-candidatura, até o final. Eu tenho diferenças com relação aos demais candidatos. Eu venho do setor privado, sempre fui empreendedor, criei uma empresa que está lá operando em Minas Gerais, que gera mais de 5.000 empregos com carteira assinada, uma empresa a qual eu me dediquei mais de 30 anos, e eu sempre liderei tanto a empresa quanto no estado de Minas. Então, me sinto extremamente capacitado para estar fazendo algo além dos 300.000 funcionários que eu lidero hoje em Minas Gerais. E o Brasil, Lourenço, precisa de gestor, porque de politicagem o povo está farto, está cheio. Nós precisamos de quem chegue lá
e monte um time enxuto com gente competente. E não fica criando cargos para poder distribuir para a companheirada, que muitas vezes, em vez de trabalhar, fica também distribuindo mais favores. E é essa a situação do Brasil há tempos. O Brasil é um manancial de oportunidades. Basta ter gestão, basta ter gente competente, com meta para cumprir, com transparência também, que é outro grande problema que nós temos no Brasil, Lourenço, é as coisas ficarem dentro da caixa preta. O presidente, tudo que ele gasta, que ele faz, as viagens, daqui a 100 anos, os nossos bisnetos vão saber o que ele fez. Lá em Minas Gerais, tudo que eu faço hoje, que eu gasto, o mês que vem, o mineiro sabe o que aconteceu. Se alguém está escondendo, é porque está fazendo algo errado que não pode mostrar. Então, temos de mudar essas leis. Quem usa dinheiro público tem de mostrar, tem de prestar contas. Enquanto continuar essa questão de tudo ficar sob sigilo, esse país também não vai dar certo. Zema, quero agradecer pela tua disponibilidade na agenda. Ser governador do segundo maior estado do Brasil não deve ser fácil, a agenda deve ser concorrida. Quero agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui presente no primeiro programa do Entre Visões, que tem o objetivo de trazer pessoas que fazem acontecer de verdade um modelo de mundo, um modelo de país que já deu certo e que tem que ser replicado e ampliado para melhorar a vida das pessoas. É isso que, no final das contas, mais importa. Zema, para finalizar aqui, o último quadro do programa, eu queria te pedir uma música, Zema, uma música que você ouve no seu momento de lazer, enfim, que te inspira a ter novas ideias, para a gente tocar no encerramento do programa. Eu gosto muito de um cantor que não é brasileiro, apesar de gostar muito de cantores brasileiros, mas é uma música mais tranquila, né? Que é a música do Robbie Williams, Angel.